Olha só que nome forte, o Sino da Independência. Um nome que já conta uma história, certo? Mas e se a história real for um pouco diferente? É isso que a gente vai descobrir agora. Para começar, não estamos falando de qualquer sino. Pensa bem, são 2,5 toneladas. É, 2,5 toneladas de bronze e, claro, de muita história ali, bem no alto, olhando para a cidade de São Paulo. É algo realmente monumental. E olha que interessante, para a gente ter uma noção da idade dele, ele é de 1820. Sabe o que isso significa? Que ele é 38 anos mais velho que o sino mais famoso do mundo, o Big Ben, lá de Londres. É basicamente uma cápsula do tempo. Mas aí é que entra o mistério. Um sino tão grande, tão histórico, e ele quase nunca toca. Fica lá, em silêncio, a maior parte do tempo. A grande pergunta é: porquê? Bom, para entender esse silêncio todo, a gente precisa olhar para ele de um jeito diferente. Não como se fosse uma celebridade, sabe? Mas sim como uma testemunha silenciosa da história. A verdade é que ele só toca em 4 datas muito, mas muito específicas do ano. E o motivo, acredite, é bem prático. O pároco da igreja explica que o som dele é tão, mas tão potente, que por uma questão de respeito aos vizinhos, ele só é usado nessas ocasiões. Para o dia-a-dia, eles usam sinos melhores. Ok, agora vamos direto ao ponto. A lenda por trás do nome. Afinal, ele foi mesmo o sino da independência. Então, a lenda que todo mundo conhece é que este foi o sino que anunciou a independência para o Brasil. Acontece que a realidade é um pouquinho mais barulhenta. Ele não foi o único. Na verdade, o costume da época era que todos os sinos da cidade tocassem juntos em comemorações importantes. E isso não é só uma teoria, não. Quem confirma é o Jorge Pimentel Sintra, que é especialista do Museu Paulista. Ele deixa bem claro, chamar de o sino da independência leva a um mal-entendido. O mais provável é que ele tenha sido um dos sinos que tocou, junto com todos os outros, formando um grande coro pela cidade. Certo. Então, se ele não é o sino exclusivo da independência, por que ele é tão importante? É aí que a história real fica talvez até mais interessante que a lenda. Vamos ver a jornada incrível que esse sino teve. Ele tem até um apelido, Bronze Velho. Foi feito lá em Salvador, que na época era um polo de fabricação de sinos, e ele é cheio de detalhes. No corpo dele tem gravado o nome do artesão, um verso em latim de um salmo e até as armas do Reino de Portugal. E a jornada dele? Nossa, que jornada! Depois de sair da antiga Sé, que foi demolida, ele foi levado para outro lugar e simplesmente ficou em silêncio. Por quase 30 anos. Dá para imaginar? Um sino gigante feito para ser ouvido a quilômetros, mudo por 29 anos. Ele só voltou a tocar em 1942, quando finalmente chegou na sua casa atual. Mas calma que a história não para por aí não. Pois é, a trajetória mais recente desse sino tem um capítulo que parece até coisa de filme de ação. Imagina a cena. Novembro de 2003. Ladrões invadem a igreja. Mas o alvo deles não era o sino inteiro. Era uma parte muito específica. O badalo. Aquela peça que fica dentro dele e que faz o som. Sabe? E não era uma pecinha qualquer. Estamos falando de algo com 60 quilos. Com certeza os ladrões pensaram, bom, o badalo de um sino histórico, feito de bronze e ouro, isso deve valer uma fortuna. Só que aí vem a grande virada na história. Anos antes do roubo, o badalo original, que era de ferro, foi trocado por uma cópia de bronze. Sabe por quê? Para preservar o sino, já que o ferro com o tempo ia danificando o bronze. O original estava guardado em segurança. Ou seja, os ladrões levaram a cópia, que não valia quase nada. E a melhor parte, o crime nunca foi solucionado. Os ladrões sumiram e provavelmente nunca ficaram sabendo que o grande roubo deles foi, na verdade, um tremendo fracasso. E isso tudo nos traz para os dias de hoje. O que aconteceu com o sino? Onde ele está agora? A boa notícia é que dá para visitar o sino sim. A torre fica aberta ao público, mas já fica o aviso, não é um passeiozinho fácil não. Para chegar até ele são mais ou menos 70 degraus de ferro, super estreitos e bem íngremes. É um desafio, mas a recompensa é ficar ali
cara a cara com esse gigante da nossa história. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? O sino da independência talvez não seja exatamente o que a lenda conta, mas a história de verdade, essa é muito mais rica, cheia de reviravoltas. E isso faz a gente pensar, quantas outras histórias incríveis como essa estão aí, escondidas, bem na nossa frente, nos lugares e monumentos que a gente vê todo dia.